Oi! Hoje eu vim então trazer o segundo diário de gravidez da semana 12 até a semana 18. Hoje eu tenho como colinha o meu lindo diário de gravidez, que eu tô super me achando, que tem ursinho. E era um sonho um sonho de consumo e eu consegui realizá-lo. Bom, na 12ª semana, eu estava me sentindo com medo, insegurança, para o que estava por vir. Era tudo muito incerto, eu tinha medo de várias coisas acontecerem, mas ainda assim eu estava bem animada com o projeto do quarto. Nós contratamos uma arquiteta e aí ela ia fazer o projeto, né? E eu estava bem animada com isso. Como eu estava fisicamente, eu estava com enjoos mais leves na 12ª semana, mas ainda assim eu apresentava enjoos e tomando remédio para melhorar, para conseguir comer. Eu tava um pouco ofegante, eu já sentia certa dificuldade para falar, eu tinha que dar uma pausada para poder respirar. Nessa semana, o meu Ultrogestan, que eu tava usando desde lá da FIV, né, da fertilização, acabou. O Ultrogestan, progesterona vaginal que eu tava usando, então finalmente acabou nessa 12ª semana. Não senti nenhum desejo. E algo especial que eu tenho para compartilhar dessa semana foi que o ultrassom foi mágico. Eu e o Thiago estávamos juntos, foi o ultrassom morfológico do primeiro trimestre e foi incrível, nós dois chorando na sala. O Thiago se emocionou muito, até me surpreendeu e fiquei muito feliz, ficamos muito felizes em poder ver o bebê, ouvir o coraçãozinho, foi mágico. Na 13ª semana, eu estava já me sentindo cansada, eu estava com medo e ansiosa para a próxima ultrassom, porque a gente ia avaliar o tamanho do colo do útero, porque na ultrassom de 12 semanas mostrou que o colo estava curto. Então a médica pediu pra gente aguardar 2 semanas, então eu faria o ultrassom só com 14 semanas. Então essa 13ª semana foi assim, de mega ansiedade. E eu tava ansiosa pra montar o enxoval, mas eu nem sabia o sexo, então era uma ansiedade que eu tinha que aprender a controlar. Fisicamente eu tive dores de cabeça, dores no estômago, dores na lombar, no ciático, eu senti bastante fisgadas no pé da barriga. E nessa semana o Thiago positivou para Covid. Ficamos super bem, ele ficou com sintomas de gripe e uma dor de garganta bem forte. Eu não apresentei sintomas nenhum, eu nem fiz o teste de Covid, eu fiquei só em casa mesmo, isolada, mas ficou tudo bem, deu tudo certo. Os enjoos e os vômitos continuaram nessa semana. E o que tinha de especial para contar é que tivemos a segunda reunião com a arquiteta e foi emocionante. Ela nos apresentou o projeto, eu me emocionei. E ela apresentou um projeto básico, simples, porque não tinha cor. Então ela colocou cinza na maioria, né, em tudo. Então não tinha uma cor definida porque não sabíamos o sexo. E mesmo assim eu já fiquei emocionada. É incrível como um profissional ele tem uma visão. A gente quer muito fazer isso pelo bebê. Então a gente ficou bem feliz em arrumar o quartinho do nosso bebê. Na 14ª semana foi a semana mais difícil, acho que até agora, da minha gestação. Eu senti muito medo, eu fiquei muito ansiosa para fazer a cerclagem. A cerclagem foi feita só no final da 14ª semana, então eu passei a semana toda ainda muito ansiosa. Correu tudo bem, nós fizemos a cerclagem. Não senti nada do que eu esperava que eu fosse sentir. Eu vi alguns relatos falando que as mulheres sentiam dores, né? Eu fiz um relato aqui meu, mas foi muito mais tranquilo do que eu pensava, mas ainda assim o meu sentimento de insegurança, de medo estavam super presentes. Como eu estava fisicamente, eu senti dores no estômago. Eu acredito que seja muito emocional essas minhas dores no estômago. E dores de novo no pé da barriga, muitas fisgadas, eu sentia bastante puxões aqui no pé da barriga. E náuseas bem leves, os enjoos começaram a dar uma melhorada. Eu estava conseguindo até me alimentar melhor, ainda sem nenhum desejo, não tive nenhum desejo, mas eu já estava conseguindo me alimentar bem melhor. Depois da cerclagem, a gente fez uma ultrassom, vimos o bebê, ouvimos o coração, ele tava muito lindinho, muito perfeitinho. E aí a médica lá falou que já dava pra ver o sexo, mas a gente falou que não queria saber. E ela não nos contou e a gente já ficou super ansioso pra saber o que que era.
15ª semana. Eu tive muito medo e uma angústia de perder o bebê em casa, por conta do repouso, né? A nossa mente fica vazia. Eu fiquei pensando muito nisso. Isso daí acho que tomou conta dos meus pensamentos a maior parte dessa semana. A gente teve alta do... É o campeão. A gente teve alta do hospital no dia seguinte da cerclagem. E eu voltei a usar o Utrogestan, que era a progesterona vaginal. Voltei a usar a progesterona vaginal. Está aqui como minha nova amiga de novo. Fisicamente, algumas dores no estômago, fisgadas no pé da barriga. Eu tive um corrimento de 3 ou 4 dias aí depois da cerclagem, de cor de borra de café, que é super esperado. A médica disse que eu sangrei lá na hora dela dar o ponto, mas que foi só o sangramento ali da hora do ponto, depois eu parei de sangrar. Então esse sangue, né, esse sangue velho que ficou saindo, era normal, era do procedimento. Depois desse tempo, desses 3, 4 dias, parou, cessou, não tive sangramento algum. Os enjoos ainda bem leves, mas eu já tava conseguindo me alimentar. Algo de especial, comecei a resolver ainda mais coisas do chá. E aí eu comecei a usar creme e óleo para estria. A maioria acho que já usa as mesmas coisas. Esse aqui é da Mustela e esse aqui é o Bio Oil. Então, é o óleo da Bio Oil. Eu fico revezando, então geralmente eu tomo 2 banhos no dia. Aí de manhã eu passo creme, de noite eu passo óleo e aí eu vou revezando. Não enjoei com o cheiro de nenhum dos dois, apesar de estar enjoada. Não enjoei, é bem gostosinho. Em relação à textura, eu prefiro a textura do creme. Apesar do óleo não ficar muito melequento, muito oleoso, mas ainda assim eu prefiro a textura do creme porque ele fica bem mais gostoso depois que passa na pele. Por enquanto eu tô testando esses dois. Eu quero ver se eu acho o da Palmer's, se eu não me engano, que é outra marca, pra testar também. Me contem aí qual vocês testaram, o que deu certo pra vocês. Por enquanto, 0 estrias. Vamos ver. 16ª semana, um pouco cansada. Apesar de eu estar de repouso, né? Então repouso relativo, mas eu sinto cansaço. Com pontadas fortes no baixo do ventre aqui, na ponta da barriga, ainda assim. Compramos mais fraldas, eu fico animada em comprar fralda. Eu acho que eu tô mais animada em comprar fralda do que comprar roupa. Eu fico muito feliz em comprar fralda, é a realização de um sonho. A minha mãe veio pra cá, então na 16ª semana minha mãe chegou. Ai, que ótimo, minha mãe e minha avó, elas vieram passar um tempo. Minha mãe veio literalmente pra me ajudar e foi, assim, uma bênção. Na última ultra que eu tinha feito, deu o percentil 90, então o bebê tava muito grande. A minha obstetra falou pra eu parar de comer doce, dar uma controlada aí nos carboidratos. Então eu fiquei um pouco apreensiva com isso, porque ela disse que pra eu não desenvolver uma diabetes gestacional. Fisicamente, dores na barriga, dores no estômago, até que eu estava bem disposta, mas eu tô preocupada, estava preocupada nessa semana em melhorar minha alimentação. Como a minha mãe veio, ela começou a cozinhar aqui em casa. Ai, gente, comida caseira é tudo de bom, porque até então até a 16ª semana eu tava vivendo de iFood. Então comer comida caseira é tudo de bom, então eu comecei a me preocupar com conseguir comer melhor em casa. Não tive desejos. E aí, na 16ª semana, fizemos a ultra pra descobrir o sexo do bebê. Minha mãe foi comigo. Foi muito emocionante, né? O médico pediu pra gente fechar o olho. Por enquanto que ele tava vendo ali a parte superior do bebê, a gente olhou e tudo. E aí, quando ele foi descer, ele falou, ó, pode fechar o olho. Fechamos o olho. E aí, depois recebemos o envelope. Vou até pegar. Recebemos o envelope lacradinho, veio lacradinho. Eu que estourei depois. Pra contar, veio o sexo do bebê aqui. A coisa mais linda, maravilhosa. O meu bebezinho. E aí, então, descobrimos que é menino! Mas claro que não foi nessa semana ainda esperamos 2 semanas pra descobrir. Então foi isso, a gente fez o ultrassom só pra passar. E aí eu passei pra minha irmã e pra minha cunhada, que foram as duas que organizaram o chá revelação. A 17ª semana, eu tava muito animada pra esse chá revelação, eu não aguentava mais esperar. Eu não tava ansiosa pra saber o sexo, eu tava ansiosa pra o chá acontecer, ver se tudo ia dar certo, todas as pessoas que a gente contratou iam estar lá, enfim, eu tava ansiosa pra festa em si.
Eu tava bem disposta, o meu pai, a minha irmã e as minhas sobrinhas chegaram também, então foi uma semana bem movimentada aqui em casa, tinha bastante gente. Fisicamente, ainda algumas fisgadas e dores no pé da barriga, algumas fisgadas no colo do útero, dependendo da forma como eu sento. Eu não consigo ficar sentada reto, vocês estão vendo que eu tô bem curvada, reto, ou dependendo da forma que eu sento, abrir as pernas ou cruzar as pernas, eu sinto algumas fisgadas, tipo como se eu estivesse sentindo os pontos repuxarem. Então, às vezes isso me incomoda, o colo do útero dá uma enjoada. Os enjoos quase não existem mais, então na 17ª semana foi assim, raríssimo. O meu olfato ainda está muito ruim para comida, principalmente para alho e para cebola. Cheira muito mal, mas eu consigo comer muito bem. Então, minha mãe cozinhava, eu conseguia respirar o mesmo ar, eu ficava um pouquinho assim enjoada, mas nada que eu tivesse que vomitar ou que eu não conseguisse respirar, como lá no início, que eu tava muito mal. Algo especial pra contar, o bebê ganhou alguns bores, alguns presentes na semana antes do chá, da Raquel e do Chiquinho, da Ju e da Bia, beijo. Então, eu já fiquei animada. E o chá foi incrível, que também foi aí na 17ª semana. Descobrimos que era o Enzo na 17ª semana. E assim, radiantes, o senhor, ele sabe de tudo, ele preparou tudo. Muito obrigada à minha cunhada, à minha sogra, a Dudinha também, minha outra cunhada, a minha irmã. Elas se dedicaram, foi assim, incrível. Eu estou super ansiosa pra receber o vídeo. Foi assim, eu tô apaixonada pelo meu menino. Queríamos muito um menino, mas eu jurava que eu tava com uma menininha. O Thiago sempre acreditou que era um menino. Mas enfim, foi uma felicidade assim, sem descrição, não consigo nem descrever. E aí na 18ª semana, eu estou me sentindo mais disposta, mais animada. Eu tô curtindo agora, acho que mais essa fase da gestação. O medo e a insegurança, eles acho que sempre vão existir. Eu não sei vocês aí, mães, mas eu, como mãe de primeira viagem, eu sinto medo de tudo. Mas eu acho que eu tô conseguindo lidar com isso melhor. E aí eu tô me sentindo bem. Agora, sabendo o sexo, eu já tinha algumas roupinhas aqui em casa, tanto de menina quanto de menino, que eu ganhei de uma amiga. E da minha irmã eu tinha ganhado das minhas sobrinhas. E aí eu já comecei a separar, eu já comecei a ficar mais animada. Fisicamente, ainda sentindo algumas fisgadas no colo do útero, dependendo de como eu sento ou se eu fico muito tempo em pé. E aí, eu não tenho sentido desejo, ainda não tive nenhum desejo, continuo assim, tranquila. Porém, eu tô comendo muito doce. Eu não sei se é ansiedade, mas eu tô bem formiguinha. A gente calculou, não calculamos errado, a gente sabia que a gente tava comprando bastante doce, compramos bastante doce pro chá e sobrou. Então eu ainda tô comendo doce do chá. Mas é isso, eu tenho que me cuidar. E aí também na 18ª semana, o que tem de especial é que eu tomei a 3ª dose da vacina do Covid-19. Eu tomei a Pfizer, as 3 doses minhas foram da Pfizer e eu tive reação, foi como se fosse aumentando. Na primeira dose eu tive eu fiquei meio febril. Na segunda dose eu já tive uma reação mais forte e na 3ª dose agora muito mais forte. As 2 primeiras eu não estava grávida, é só essa 3ª agora que eu tomei grávida. E eu tive uma reação bem forte, como se eu fosse gripar, dor no corpo, um mal-estar, que durou um dia. Eu tomei um dia de manhã, eu comecei a passar mal meia-noite e foi até o outro dia de noite, assim. Não tomei nada, mas eu mandei mensagem pra minha médica falou que era normal, que se eu quisesse eu podia tomar paracetamol ou então loratadina pra melhorar a congestão nasal. Mas eu resolvi não tomar nada e ficou tudo bem, deu tudo certo e fiquei animada de trazer uma imunização a mais pro meu bebê. E é isso! Estou aí agora animada pra iniciarmos a 19ª semana. Eu vou mostrar como é que tá minha barriga de 18 semaninhas. Peraí. Tá aqui, ó, a barriguinha de 18 semanas, ela tá bem pontudinha. E é assim que eu estou. As calças até fecham, mas aí fica muito apertada, eu não dou conta de ficar com ela. Eu tenho que comprar aquele alargador de calças. E é isso, essa é a nossa barriguinha de 18 semanas. Beijo!